Gravando? Olha só. O nosso assunto aqui é sistema de acumulação de custos. O que a gente vai trabalhar aqui é uma revisão rápida, visto que esse conteúdo está disponível lá no ambiente, né? Então vejam, o nosso objetivo é apresentar os sistemas de acumulação dos custos, tanto das empresas que fabricam produto em série, produção contínua, como daquelas que fabricam produtos sob encomenda. Então vejam que quando a gente vai estudar os sistemas de acumulação de custos, vocês vão encontrar empresas que desenvolvem atividades contínuas, né, independentemente de haver uma solicitação de um cliente ou não, e aquelas empresas que desenvolvem atividades sob encomenda. Somente produzem quando há uma encomenda, quando há uma solicitação. E aí, a gente entra nesse estudo, os sistemas de acumulação de custos. Como é que os custos, os materiais, a mão de obra e os custos indiretos vão sendo acumulados na atividade desenvolvida para a empresa? Então, aquelas empresas que trabalham sob encomenda, elas geralmente abrem uma ordem de produção, uma ordem de serviço. E as empresas que produzem continuamente, produzem em série, produzem por processo, elas trabalham por contas representativas de seus produtos e serviços. E o fluxo não para. E aí, a gente coloca algumas definições para o que é o sistema de acumulação de custos. O que é um sistema de acumulação de custos? É a forma como os custos são acumulados para serem posteriormente apropriados, né, distribuídos aos produtos de acordo com o processo produtivo. Mas o que é esse processo produtivo? Mais colega entrando aí. Mas o que é esse processo produtivo, gente? Esse processo produtivo varia. Existem empresas que produzem em série, como eu já falei, e empresas que produzem sob encomenda. Então, o sistema de acumulação de custos, ele tem por objetivo a identificação, né, dos recursos, a coleta desses recursos, o processamento e o armazenamento e a produção de informações para a gestão dos custos. O tipo de sistema de custos a ser implantado em uma empresa é completamente dependente do serviço ou produto por ela produzido. Quem vai definir qual é o sistema de acumulação de custos a ser adotado pela empresa é a forma dela trabalhar, de como ela trabalha, como ela desenvolve as suas atividades. Ah, Valdemir, mas eu quero saber se essa empresa ela adota um sistema de acumulação de custos por processo ou por encomenda. Isso depende. E existem aquelas empresas que trabalham os dois sistemas de forma híbrida. Porém, um predomina. Um deles predomina. Então, os sistemas de acumulação de custos representam o aspecto do registro ou de escrituração das informações relativas à gestão de custos. Então, o que eu estava colocando para vocês, nós temos aí custos de produção por ordem de serviço ou por encomenda, e custeio de produção contínua ou por processo ou em série. Então, os sistemas de acumulação de custos, eles se dividem em dois. Nós temos aí o custeio por ordem de produção ou ordem de serviço, né, que é a chamada produção por encomenda, e o sistema de acumulação de custos, custeio por processo, que é a chamada produção contínua, produção em série. A ideia é essa, gente. É vocês entrarem dentro de uma organização e entenderem as características do processo, a forma como a empresa trabalha. Existem empresas que esperam um pedido, uma encomenda para poder desenvolver suas atividades. Há outras que produzem independentemente de haver uma encomenda, uma solicitação especial de um cliente. Então, tentem visualizar isso, esses dois contextos. Então, na produção por ordem ou por encomenda, vejam, a empresa ela fabrica produtos diferentes. Por que diferentes? Porque quem vai definir as características, as especificidades, a cor, o tamanho, é o cliente. Eu posso ir a uma marcenaria e solicitar, encomendar um guarda-roupa de 4 portas e lá dizer o tamanho, as especificações, o tipo da madeira que vai ser utilizada, a cor e etc. O Fábio, ele pode ir a essa marcenaria, um minutinho, gente. O Fábio,
ele pode ir a essa marcenaria, também solicitar um guarda-roupa com outras especificações diferentes da que o Valdemir indicou. O Fábio pode muito bem dizer, olha, eu quero um guarda-roupa de 6 portas. O Douglas pode chegar lá e dizer, olha, eu quero um guarda-roupa de 6 portas com 8 gavetas. Mas o Fábio também pode pedir um guarda-roupa de 6 portas, mas ele não quer com 8 gavetas, ele pode querer com 10 gavetas, com 6 gavetas. Então, vejam, essas empresas que produzem de acordo com o que o cliente pede, de acordo com o que o cliente solicita, essas empresas produzem por encomenda. Então, a produção é por ordem de chegada, por ordem de solicitação. É a mesma coisa. Uma oficina. Você vai a uma oficina e chega lá com o carro e diz, olha, eu quero fazer uma revisão de 30 mil quilômetros. A Berenice, ela pode chegar lá e dizer, olha, eu quero fazer uma revisão de 20 mil quilômetros. O Douglas ou o Fábio podem chegar lá e dizer, olha, eu quero fazer uma revisão de 10 mil quilômetros. Cada cliente, a Berenice, o Douglas, o Fábio, o Valdemir, a Esther, cada um vai corresponder o quê? A um pedido, a uma encomenda, a uma OS, uma ordem de serviço. Então, geralmente, as empresas que trabalham por ordem de produção, por ordem de serviço, adotam o sistema de acumulação de custos por ordem. E como é que os custos são acumulados por ordem? É que para cada cliente, você abre um documento chamado OOP, OS. E ali você vai registrando os recursos que vão sendo utilizados naquele serviço, naquele produto. Se é para o guarda-roupa, ali eu vou anotar quanto de parafuso, cola, sei lá, madeira, fórmica, sei lá, uma série de materiais. Quanto de mão de obra, quantas horas de mão de obra, quanto de... E aí eu vou somando lá, para no final saber qual é o custo daquela encomenda. A mesma coisa é para um serviço. Se a Berenice pede para revisar o carro dela, a revisão de 10 mil quilômetros, com certeza a OS dela vai consumir recursos para uma revisão de 10 mil quilômetros. Se o Douglas pede uma revisão de 20 mil quilômetros, né, com certeza a revisão do carro dele, né, do veículo dele, do bem dele, vai consumir um pouco mais. Então, essa é uma das grandes características das empresas que trabalham por ordem de produção, né, ou ordem de serviço. Então, o sistema de ordem de produção é mais adequado quando a firma tem um processo produtivo não repetitivo. Mas por que, Valdemir, não repetitivo? Porque o Valdemir, ele vai lá, faz uma revisão de 10 mil quilômetros, e aí ele vai esperar 6 meses, ou 3 meses, ou até, né, para poder ir para uma segunda revisão. Ele não vai lá toda semana, todo mês ou todos os dias para fazer uma revisão, porque o serviço não é repetitivo, e no qual cada produto ou grupo de produtos é mais ou menos diferente entre si. Claro, porque quem determina as especificações é o cliente. É por isso que uma das características das empresas que produzem por ordem é justamente isso. O produto ou serviço é diferente. Por que ele é diferente? Porque quem vai definir as especificidades é o cliente, não é o mercado, não é a demanda, não é o giro. E geralmente a produção é em pequenas quantidades, geralmente atendendo à encomenda dos clientes. Por isso que o processo não é repetitivo e no qual cada produto ou grupo de produtos é mais ou menos diferente entre si. Por quê? Porque quem vai estabelecer as características do produto ou do serviço é o cliente. Então, essa é uma das características da produção por ordem. Ordem de produção ou ordem de serviço, OOP ou OS. Então, na produção por ordem, né, de serviço ou de encomenda, os custos diretos de mão de obra direta e material direto, gastos em uma determinada ordem, são alocados por ordem de serviço. Como assim? Claro, o serviço solicitado pelo Douglas vai corresponder à OS de número 1. E lá naquele serviço do Douglas, eu vou apropriar o material direto e a mão de obra direta consumido no serviço dele. O serviço do Fábio, eu vou abrir uma outra OS. Isso é controle. Isso é controle. E aí eu vou apropriar ao serviço solicitado pelo Fábio o material direto e a mão de obra direta consumida no serviço solicitado por ele. Ah, a Esther ou a Berenice faz um outro serviço. Aí eu abro uma outra OS. E nessa OS da Esther
ou da Berenice, eu vou apropriando o material direto e a mão de obra direta utilizada no serviço delas. E assim sucessivamente. Então, os custos diretos de mão de obra direta e gastos em uma determinada ordem são alocados por ordem de serviço. E nós sabemos que cada ordem corresponde a um cliente. A um cliente. Já os custos indiretos, como são custos comuns, e eu posso, dentro de um determinado mês, de um determinado período, eu ter lá 10, 15, 20, 30 serviços, ou seja, 10, 15, 20, 30 OS, e aí eu tenho um montante de custo indireto, aí o ideal é que esses custos indiretos, ou eu utilize taxas pré-determinadas, ou então eu distribua, eu rateio, eu faço um rateio de acordo com as OS. Então, os custos indiretos do aluguel, seguro, energia, são usualmente aplicados às ordens por taxas pré-determinadas, tendo como base as horas de mão de obra direta. Exemplo, móveis sob encomenda, carros sob encomenda, etc. Então, gente, o que significa essa taxa pré-determinada? Essa taxa pré-determinada, ela corresponde justamente, vamos lá, ao custo de mão de obra direta. Vocês sabem que numa revisão de 10 mil quilômetros, quantas horas de mão de obra direta eu vou gastar? Eu tenho esse padrão. Posso até passar um pouco mais ou gastar um pouco menos. Mas aí eu preciso saber o custo, a taxa da mão de obra por hora, para poder aplicar aquela OS. Essas empresas, geralmente, elas sabem, quando elas vão fazer a revisão de 20 mil quilômetros, elas têm uma média de quantas horas o funcionário vai gastar ali de tempo para revisar um carro de 20 mil. Uma coisa é revisar um carro pequeno de 20 mil. Outra coisa é você revisar um carro de porte médio de 20 mil. Então, eles têm esse padrão, eles têm esse controle, eles têm essa média, essa estatística já pré-calculada. Cada ordem recebe um número, um código. Isso que determina a empresa. Cada cliente, quando chega, puxo lá no meu talonário, ordem 101, 102, 103, 104, 105. Cada empresa especifica, né? Todos os custos incorridos, material, mão de obra e custo indireto, relacionados com a ordem, serão registrados na conta produção em andamento. Por que produção em andamento? Porque enquanto a ordem de serviço ou de produção estiver aberta, é porque o serviço está sendo processado, sendo executado, ou o produto sendo executado, né? Agora, quando o serviço é concluído, quando a encomenda é concluída, a ordem é fechada, e aí para a produção. Então, vejam que o fluxo aí ele é intermitente. Na produção por ordem, o fluxo de produção é intermitente. Como assim, Valdemir? Ele para. Quando o serviço, ou a encomenda, ou o produto encomendado é concluído, fecha a ordem de serviço, fecha a ordem de produção e interrompe a produção, né? E aí você calcula o custo de cada ordem. Calculando o custo de cada ordem, somando o material, a mão de obra e os custos diretos consumidos, aí pronto, você fecha o custo, informa isso à contabilidade, se o sistema de custos não for integrado, e aí vocês repassam isso para a contabilidade de custos, para calcular o quê? A formação do preço, e estabelecer o preço. Geralmente as empresas já têm um markup para poder aplicar em cima daquele custo e definir o preço. Mas é assim que as empresas geralmente trabalham. Quais são as empresas que trabalham assim? Vocês vão ver alguns exemplos aqui. Essas empresas de grandes equipamentos, né? Vocês imaginem o seguinte, gente, ó. Vou dar um exemplo para vocês. Uma Embraer, que é uma empresa que produz aeronaves. Vejam aí o tamanho das aeronaves. São equipamentos de grande porte. Aí você imagina o espaço que uma aeronave consome para ser produzida. Vocês acham que uma Embraer, ela produz para estoque? Ela produz aeronaves para guardar no estoque e esperar possíveis encomendas? Ou ela produz atendendo as encomendas? Vocês acham que a Embraer, ela trabalha por ordem de produção, por encomenda? Ou ela produz aviões para deixar lá estocado? Que estoque, viu? Que tipo de estoque? Então, isso é uma questão que eu posso colocar na prova. Cite o exemplo de uma empresa que adota, cite o exemplo de uma atividade que adota a produção por ordem. Aí eu vou colocar lá diversos tipos de atividade. Aí vocês imaginem, uma empresa que fabrica aviões de porte médio e porte grande. Vocês acham que ela pode produzir aí todos os dias
lançar a produção de um avião e ficar produzindo e estocando? Claro que não. Não faz sentido. Você não pode deixar muitos custos estocados dentro de uma empresa. Porque ter um estoque elevado é uma retenção de capital de giro. Então, uma empresa como a Embraer, ela geralmente produz quando há uma encomenda específica. É isso que vocês têm que situar. Essas empresas que produzem esses grandes navios, esses cruzeiros, vocês acham que elas produzem continuamente esses cruzeiros, esses grandes navios, esses estaleiros? Não, em hipótese alguma. É preciso que algum grande empresário, algum país solicitem para que elas produzam. Vocês imaginem o seguinte, indústria automobilística. O que vem na nossa cabeça é o seguinte, que a indústria automobilística, ela produz em série, ela produz continuamente, independentemente de haver solicitação de cliente ou não. Ela produz continuamente. Ela lança um modelo, vê que esse modelo tem aceitação no mercado e começa a produzir e espalhar pelo Brasil, pelo país ou pelo mundo. Mas vejam, existe uma pequena parcela da produção de veículos que é por ordem, é por encomenda. Vocês imaginem aí as viaturas policiais, as ambulâncias. São veículos que saem com determinadas adaptações exigidas geralmente pelos seus clientes, que são os governos estaduais, as prefeituras, né? Então, é um tipo de atividade híbrida, a indústria automobilística. Ela é predominantemente contínua, porém, uma pequena produção pode sair híbrida para atender a determinados clientes. Professor, eu tenho uma dúvida. Se nessas taxas pré-determinadas e houve um probleminha na mão de obra e não bateu o horário programado e tiver um tempo ocioso ou passado o tempo, vai precisar acrescentar? Olha, a ideia é a seguinte, Berenice, ou na OS ou na OP, a ideia é a seguinte, se você diz que o custo por hora, ele é de, vamos dar um chute aí, de 80, e você imagina que naquela OS ali você vai gastar 1 hora, 2 horas, você vai gastar 2 horas, então a previsão é de que o custo daquela OS de mão de obra seja o quê? 2 vezes 80, 160. Mas o tempo pode ser menor ou maior. Mas a previsão, o comportamento que você tem é o seguinte, olha, geralmente para a revisão de um carro, de uma revisão de 30 mil quilômetros, para aquele tipo de carro, para aquele tipo de motor, geralmente a gente gasta o quê? 2 horas. E eu sei que o custo por hora é de 80. Então, obviamente, que a mão de obra ali vai ser o quê? 2 vezes 80, 160. Mas aí, lá internamente, eu sei que não foram 2 horas. Foram 2 horas e meia. Aí a gente aumenta. Aumenta. Entendeu? Geralmente a oficina aumenta. Ou foi menos de 2 horas. Eles podem diminuir. Não sei se eles fazem isso na prática, mas podem diminuir. Mas essa taxa pré-determinada é justamente isso. Entendeu? É justamente isso. Não sei se na prática eu coloco um carro lá para fazer um OS e eu percebo que o tempo de serviço é menor e eles diminuem. A gente não tem esse controle, mas aí vai depender da empresa, do que ela acha. Eles têm uma margem, eles ganham mais em um veículo, perdem mais em outro, e assim vai trabalhando, entendeu? Então a ideia é essa, para cada ordem de serviço, você tem um cliente esperando. E para cada ordem de serviço, ou ordem de produção, você abre um OP. E nessa OP, ou OS, codificada, esse código quem define é o controle interno da empresa, é a área de custos, não é? Essas ordens de produção ou ordem de serviço, geralmente é um, como é que a gente chama, gente? É um talão. As empresas geralmente pedem isso, pedem uma gráfica para fazer esse material padronizado, não é? Algumas pessoas confundem, às vezes um OS vem tão bem organizadinho que parece mais uma nota fiscal, mas, assim, uma nota de controle. Mas não é uma nota de controle, é um documento de controle da produção, para que você vá ali registrando. E a gente sabe que o material direto que vai sendo registrado no OS, ele sai do estoque, da baixa do estoque, e você debita a OS, o AOP. E essas OS e essas OPs, enquanto elas estiverem abertas, elas vão representar o quê? O custo da produção em processo. Todas as OS ou OPs abertas significa que o serviço ou o produto está em execução. E aí eu vou ter o quê? Uma produção em andamento, uma produção em elaboração. Então, é o custo da produção em processo.
Quando a OP é encerrada, ou o serviço é encerrado, eu zero, e aí eu transfiro essa OS ou essa OP para a conta produtos acabados. E aí, na conta de produtos acabados, eu vou entregar ao cliente, espero o cliente, para gerar o CPV da venda. Mas a ideia é essa. Então, cada valor desse aí que você observa de material direto, é porque ele foi consumido. Se ele está registrado na OP ou na OS, é porque o material foi consumido. Se ele foi consumido, é porque você deu baixa no estoque. Certo, gente? Assim como a mão de obra direta. A mão de obra direta que está aí registrada é porque realmente foram horas utilizadas. E os custos indiretos, naturalmente, rateados, as 3 OPs. As empresas operam, a empresa opera na fabricação em série, produz de maneira... Aí eu estou trabalhando agora a produção por processo. A gente saiu da produção por ordem e vamos para a produção por processo. Qual é a diferença, gente, das empresas que produzem em série para as empresas que produzem por encomenda? É aí onde eu peço a vocês. Não decorem esse conteúdo. Não decorem, gente. Procurem entender. Valdemir, qual é a diferença de uma empresa que produz continuamente para uma empresa que produz atendendo a encomendas específicas? Ora, a empresa que produz continuamente, ela não para o fluxo de produção. Ela está sempre produzindo. Todos os dias, todas as semanas, todos os meses. O fluxo de produção é ininterrupto. O processo, né, é ininterrupto. A produção é em série, é contínua. E qual é a grande característica de uma empresa dessa? É que sempre, ao final do período, você vai ter produtos acabados e produtos em processo. Essa é a grande característica, né? Que essas empresas que produzem em série, vocês vão sempre ter a conta custo da produção em processo, que representa aquelas unidades que ainda estão lá no processo sendo elaboradas, sendo fabricadas, e o custo da conta produtos acabados, que representa aquelas unidades que foram concluídas. Então, a empresa opera na fabricação em série, ela produz de maneira contínua. Geralmente, ela produz para estoque. E um detalhe, gente, na produção em série, os produtos são padronizados, eles são iguais, diferente da produção por encomenda, onde cada produto ou cada serviço, né, atende às características, aos pedidos dos clientes. Aqui não. Na produção em série, quando uma Brastemp ou uma Consul define o modelo de uma geladeira, ela começa a produzir essa geladeira para estoque. Para estoque, começa a produzir aquele modelo. Quando como é que eu diria aí? Uma Sony, o que mais, gente, aí? Ou uma LG define o modelo de uma TV, elas começam a produzir essas TVs em série. O cliente não vai chegar para uma LG, para uma Sony, sei lá, ou para uma outra dessa daí e dizer, olha, eu quero uma televisão desse jeito, dessa cor. Em hipótese alguma. Os produtos já são padronizados, já são definidos em série. Eles fazem um estudo, um projeto, né, um planejamento do produto, do design, e lançam no mercado, o mercado aceita, eles começam a produzir em série. Então, essa é uma das grandes características das empresas que produzem em série, produzem continuamente. Os produtos são padronizados, são iguais. Esse sistema de acumulação de custos por processo é usualmente utilizado em entidades que produzem grandes volumes de produtos, produtos uniformes, iguais, em bases contínuas, diferente da produção por encomenda, ou dos serviços feitos por encomenda, onde eles são poucos, são em pequenas quantidades e não são contínuos, né? O fluxo é intermitente. Então, um exemplo aí, olha, eu coloquei produção de geladeiras. Será que eu posso chegar para uma Brastemp, para uma Consul, para um desses outros fabricantes de geladeira e dizer, olha, eu quero uma geladeira vermelha. Olha, eu quero uma geladeira preta. Alguém já viu geladeira preta no mercado? Não tem como. Pode até existir, mas eu nunca vi, né? Então, assim, quem define isso é a empresa. Ela diz, olha, vamos lançar com essa cor aqui, ou com essa cor cinza, essa cor de alumínio, o que for. É uma produção contínua. Carros, mesas, são produtos padronizados em linha. Óleos vegetais, produtos farmacêuticos,
produtos químicos, etc., são produções contínuas. Aí vocês podem chegar para mim e dizer o seguinte: peraí, professor, mas na farmácia você também tem produção por encomenda. Sim, essas farmácias de manipulação, elas podem ter uma parte da sua produção por ordem. Aí eu digo que a atividade aí é híbrida, o sistema é híbrido, mas predomina um tipo de produção ali, né? Predomina. Mas geralmente são exemplos de atividades. Eu não estou discutindo aqui empresa, é atividade. Porque o que define qual é o sistema de acumulação de custos a ser adotado não é a empresa, se ela é automobilística, se ela é de aviação, não. É o tipo de atividade, a forma pela qual os produtos ou os serviços são desenvolvidos. Isso é importante, gente. É a forma de a empresa desenvolver as suas atividades. É que diferencia um sistema de acumulação de custos por ordem, por encomenda, de um sistema de acumulação de custos por processo. Ok? Me perguntem, viu? Podem falar aí. Na produção por processo contínuo em série, tem o objetivo de determinar e controlar os custos pelos departamentos, pelos setores, pelas fases de produção e processo, e em seguida dividir esses custos pelas quantidades de produtos fabricados no processo, durante certo período, e custear o processo fabril em determinado período. Esse controle do sistema de acumulação de custos, ele pode acontecer por departamento. Vocês viram que nós estudamos a departamentalização aqui e os centros de custos. Eu posso fazer esse controle por departamento. Um determinado veículo na indústria automobilística, ele passa por diversos centros de custos, diversas fases, diversos departamentos. E eu posso ir fazendo esse controle departamento por departamento. Então, a AOP de um determinado lote de veículos ou lote de produtos, ela pode transitar de um centro de custo de um departamento para o outro. Né? O sistema de custos por processo não se preocupa em contabilizar os custos de itens individuais ou grupos de itens. Quem faz isso é a produção por encomenda. Em vez disso, todos os custos são acumulados por fase do processo, por operação ou por departamento e alocados aos produtos em bases sistemáticas. Vocês vão perceber numa figura que eu vou mostrar para vocês que cada fase do processo, né, você vai acumulando matéria-prima, mão de obra e custo indireto. Cada fase do processo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui essas fases do processo. É justamente isso, gente, aqui, ó. Cada fase do processo, eu vou acumulando matéria-prima, mão de obra e custo indireto. Processo 1, né? Aí eu tenho lá na OP os valores que foram consumidos no processo 1. Vou para o processo 2, eu levo essa mesma OP e vou acumulando matéria-prima, mão de obra direta e custo indireto. Processo 3, vou também. Eu vou adicionando matéria-prima, mão de obra e custo indireto, até chegar ao produto acabado. Um ponto importante aí é o seguinte: olha só, no custeamento por processo, os custos são acumulados por processo em contas representativas dos produtos ou linhas de produtos. Como a produção é contínua, estas contas nunca são encerradas. Isso é importante. Na produção por encomenda, a AOP, a OS, ela é encerrada. Aqui não. Como o fluxo é contínuo, não para, essas contas, produtos acabados, produtos em processo, não são encerradas, porque a empresa está sempre em operação. Há um fluxo contínuo de produtos em elaboração, de produtos acabados e produtos vendidos. Não é? Porque se ela está produzindo, é porque está saindo. Então ela vai produzindo para estoque. Os custos, os produtos acabados de um processo é matéria-prima do processo posterior. O que significa isso? Essa observação é interessante, gente. O produto acabado de um processo é matéria-prima do processo posterior. O que significa isso? Ora, no processo 1, eu abro lá a OP e aí eu consumo 10 de material, 10 de mão de obra e 10 de custo indireto. Qual é o valor da OP no processo 1? 30. 10 de material, mais 10 de mão de obra, mais 10 de custo indireto. 30. Aí esse produto ele sai do processo 1, porque ele ainda não concluiu, e vou encaminhá-lo para o processo 2. Quando ele chegar lá no processo 2, ele vai acumular mais custos, porque ele não está concluído. Ele está parcialmente concluído, porque ele passou apenas pelo processo 1. No processo 1, eu vou repetir, ele consumiu 10 de material, 10 de mão de obra e 10 de custo indireto.
Aí eu vou, pego o OP, somo 30 mil. Aí esse produto, né? OP não, desculpa, gente. A conta. Eu pego essas contas e levo para o processo 2. No processo 2, essas contas já vão o quê? Com acumulação de 10 mil de mão de obra, 10 mil de material, 10 mil de custo indireto. O que é que vai acontecer no processo 2? Eu vou, como é que eu diria assim? Esse produto ele ainda vai absorver mais matéria-prima, mais mão de obra direta e mais custo indireto. E aí a gente vai adicionando. Já havia 10 de material, eu somo mais 5 de material. Já havia 10 de mão de obra consumida no processo 1, eu adiciono mais 5. E de custo indireto já existiam 10, eu somo mais 5. E aí eu vou acumulando. Eu tenho quanto agora? 15. Até chegar ao processo 3. Vejam, os 30 que vieram do processo 1 para o processo 2, ele vem como matéria-prima do processo 2. Quando ele chegar lá no processo 2, eu já vejo que eu tenho 30. Esses 30 representam a matéria-prima do processo 2. E aí eu vou somando, né? Mais material, mais mão de obra, mais custo direto. Quando eu fechar o processo 2, o custo final do processo 2 vai ser matéria-prima do processo 3. E aí eu vou adicionar mais material, mais mão de obra, mais custo indireto. Até chegar ao quê? Ao produto acabado, que é a última fase aí. E o que é que a gente vai fazer? Eu vou somar o custo do processo. Em cada fase do processo, eu somo o custo e divido pela produção equivalente. É isso que a gente vai discutir. Ó, a gente pega o custo de cada processo. O primeiro processo eu disse que foi quanto? Foi 30. Então eu vou pegar os 30 e dividir pela produção equivalente daquele processo. A gente vai discutir ainda o que é produção equivalente. Assim também eu vou fazer no processo 2 e no processo 3. Voltando lá, gente, que eu ainda vou voltar para a produção equivalente. Aí vejam aqui, ó. Como é que a gente vai trabalhar a produção equivalente? Essa é a grande discussão. Valdemir, o que é a produção equivalente? A produção equivalente, gente, é um artifício utilizado pela contabilidade de custos para fazer com que unidades em processo sejam convertidas em unidades acabadas. Como assim, Valdemir? Ora, eu tenho lá no chão da fábrica 4 unidades em processo. Mas eu quero saber 4 unidades em processo que consumiram 10 mil. Me ajudem aí, eu quero que vocês raciocinem comigo. Eu olho lá para o chão da fábrica, no primeiro processo, e vejo 4 unidades semi-acabadas, mas consumiram 10 mil. E eu quero calcular o custo unitário do produto. Como é que eu vou poder calcular o custo unitário do produto se eu não tenho nenhuma unidade acabada? Aí eu vou pegar os 10 mil e dividir por 4 unidades? Não, porque nenhuma dessas 4 estão acabadas. Aí eu digo o seguinte: qual é o grau de acabamento? Qual é o estágio de processo de cada uma dessas 4 unidades? Olha, estágio, ou grau de acabamento, significa o quanto cada unidade consumiu de material, consumiu de mão de obra e consumiu de custo indireto. Quando eu digo que a unidade 1 ela tem um grau de acabamento de 30%, então ela não está concluída. Porque se o grau de acabamento dela é de 30%, é porque ainda faltam 70% para a sua conclusão. Mas se eu digo que essa unidade ela tem um grau de acabamento de 30%, isto significa que ela consumiu, em tese, 30% de material, 30% de mão de obra e 30% de custo indireto de produção. Mas faltam o quê? Faltam 70%. O grau de acabamento é justamente isso. É você olhar para o produto, não é? E definir o quanto ele está concluído. Existe controle para isso, para você definir isso na prática. Isso é o grau de acabamento. E o grau de acabamento, ele é importante para você calcular a produção equivalente. Você somente calcula a produção equivalente se você souber o grau de acabamento. Aí eu digo a vocês o seguinte: no primeiro processo, o custo de produção do primeiro processo,
Ou seja, o material, a mão de obra e o custo indireto consumido foi de 10 mil. E naquele processo você tem 4 unidades, cada uma, duas com grau de acabamento de 50%, duas unidades com grau de acabamento de 50% e duas unidades com grau de acabamento de 25%. Aí eu pergunto, essas 4 unidades equivalem a quanto de unidade pronta? Essas 4 unidades. Eu posso dizer que eu tenho 4 unidades 100%? Não. Eu tenho duas pela metade e duas com um quarto. Gente, qual é a produção acabada? É isso que eu preciso. Eu já tenho o custo do período, 10 mil. Eu vou pegar 10 mil e dividir por 4 para informar que o custo unitário é de 2.500? Não. Eu preciso saber quem é a produção equivalente. Então, raciocine comigo. 4 unidades. Duas apresentam um grau de acabamento de 50%. Então, ó, duas unidades vezes 50% equivalem a quantas? A uma. E as outras duas unidades, que têm um grau de acabamento de um quarto, eu posso dizer que um quarto é igual a 25%. Então, 2 vezes 25% equivalem a quanto? A meia unidade. É a mesma coisa, gente. Duas unidades a 50% é eu pegar duas laranjas, pegar a metade de uma laranja com a metade da outra laranja. Se eu somar as duas, vão corresponder a quanto? A uma laranja. A uma laranja. Se eu pego duas laranjas, um quarto de cada uma, se eu somar esses dois, um quarto, vou chegar ao quê? A metade de uma laranja. Aí eu pergunto, qual é a produção equivalente de 4 unidades em processo? Se você tem duas pela metade e as outras duas com 25%. Façam o cálculo. Alguém me diz aí no chat. 2 vezes 50% de acabamento. Dá quanto? Dá 1. Mais outras duas vezes 25%. Eu tenho quanto? A metade. Então, qual é a... Vou dividir os 10 mil de custo do processo do período por quanto? Por 4? Por 2? 2,5? Ou 1,5? Quero que vocês me digam. Alguém me diz aí? Sem medo. Podem errar. Sem medo. Aqui vocês podem errar. Eu tenho quanto? 4 unidades. 1,5. Perfeito, Berenice. É 1,5. Duas. Ó, o que foi que a Berenice fez? Ela fez isso aqui, ó. Ela colocou aí o seguinte. Ela colocou duas vezes 0,5 ou duas vezes 50%. Né? Ela fez isso aqui, ó. Estou colocando aí no chat para vocês. Duas unidades vezes 50% foi o que ela colocou. Mais duas unidades vezes 25%. E aí ela vai ter quanto? Ela vai ter uma unidade mais 0,5 unidade, o que vai corresponder a quanto? A 1,5 unidade. Foi isso que ela fez aí, ó. Foi isso que ela fez, 1,5. E aí, ó, qual foi o custo de produção que eu falei para vocês do primeiro processo? 10 mil. Eu vou pegar 10 mil e vou dividir por 1,5. É esse raciocínio que eu faço. Vocês precisam assistir aos vídeos, que eu trabalho muito isso, eu explico muito isso nos vídeos, o cálculo da produção equivalente. Mas vamos prosseguir aqui. Olha, para calcular a produção equivalente, existem essas 3 informações aí que são vitais. E que eu recomendo, super recomendo que vocês entendam isso. Gente, se situem. Vocês trabalharam contabilidade básica, contabilidade comercial e devem entender como é que funciona o fluxo das contas na contabilidade. Vocês sabem que a mercadoria estocada no final de um período, né, ela representa o estoque inicial do período seguinte. Correto? Isso é importante. A mercadoria que foi comprada e não foi comercializada, né, no final do período, ela representa um estoque final, o qual será o estoque inicial do período seguinte. Ok?
É assim que funciona no comércio. E aí a empresa continua comprando e no final do mês, mais uma vez, ela apura o seu estoque final e esse estoque final de mercadorias não comercializadas, vendidas, vai ser o estoque inicial do mês subsequente. E assim vai. Aqui não é diferente. Aqui é o seguinte, me ajudem. Nós estamos no mês de maio. Eu posso falar para vocês que a produção iniciada em abril, que foi o mês anterior, o período anterior, e não foi concluída em abril, vai representar o quê? O estoque de produtos em processo do final de abril. E que vem para maio, mês atual, período atual, como estoque inicial de produtos em processo. Isso é importante o que eu estou falando aqui. Tanto para as questões práticas quanto para as questões teóricas. Vou repetir. A produção iniciada no mês anterior, abril, foi iniciada. Eu iniciei 10 mil unidades, né? Eu iniciei 10 mil unidades. Dessas 10 mil unidades, 7 mil ficaram prontas, com 100% de acabamento, e foram para o estoque de produtos acabados. As outras 3 mil ficaram em processo. Então, essas 3 mil unidades, lá no mês de abril, elas serão o estoque final de produtos em processo de abril. E aí você, quando entra no mês de maio, elas representam o estoque inicial de produtos em processo. Ou seja, é a primeira informação que vocês têm aí. Unidades que foram iniciadas em períodos anteriores e concluídas no período atual. São os estoques, né? Inicial de produtos em processo. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Aí não é para estar decorando, é para a gente realmente entender. Ora, eu comecei a minha produção em abril, mas eu não concluí em abril. Então eu fechei o mês de abril com o estoque final de produtos em processo. Então isso vai para maio, porque eu vou continuar essa produção, né? Então vejam, agora em maio, o que vai acontecer? Agora em maio. Agora em maio, eu inicio o mês de maio, que é o mês atual, com unidades que vieram do mês de abril, porque não foram concluídas, né? Unidades que vieram do mês de abril, que não foram concluídas. E, além disso, eu inicio novas unidades. Eu inicio novas unidades. Olha só, gente. Eu trago as unidades de abril para serem concluídas em maio, concluo essas unidades e inicio novas unidades no mês de maio. É isso. Então, aí no item 2, eu tenho o seguinte: as unidades iniciadas e concluídas dentro do mesmo período, ou seja, de maio. Essas unidades, naturalmente, elas serão transferidas para o estoque de produtos acabados, porque se elas foram concluídas, eu não posso deixar uma unidade concluída, uma unidade pronta, não é um produto concluído pronto lá no processo. Se esse produto foi concluído, já foi 100% elaborado, o correto é transferi-lo para o estoque de produtos acabados. Porque lá no processo, no chão da fábrica, no galpão da indústria, devem ficar apenas, né, aqueles produtos que estão em processo. Então, esse item 2 são as unidades iniciadas e concluídas dentro do mesmo período. Né? No item 3, eu tenho aquelas unidades que foram iniciadas agora em maio e não foram concluídas. Eu comecei agora a produção em maio, chego ao final de maio e simplesmente eu não consegui concluir o que eu iniciei em maio. Então aí eu vou ter o quê? O estoque final de produtos em processo de maio, o qual será o estoque inicial de produtos em processo de junho, do mês de junho. Isso tem que ficar claro para a gente, do mês de junho. E assim vai funcionando, porque esse fluxo não para. Então, gente, é importante que vocês visualizem essas três contas. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Ó, raciocinem comigo aqui, sem fazer cálculo, só fazendo um cálculo aqui mental.
Eu iniciei 10 unidades em abril, iniciei 10 unidades no mês de abril, concluí 7. E 3 ficaram pela metade, no final de abril. Eu concluí 7. As 7 que foram concluídas no mês de abril, elas foram para o estoque de produtos acabados. E as 3 que ficaram pela metade continuam no processo, porque não foram concluídas. E aí, no final de abril, elas naturalmente vêm para o mês de maio. Eu trago essas 3 unidades. Aí vejam, agora no mês de maio, eu iniciei essas 3 unidades, eu dou continuidade a essas 3 unidades que ficaram pela metade em abril e que entram em maio. Eu inicio essas 3 unidades. E olha só, eu começo o mês de maio com 3 unidades pela metade e inicio a produção de mais 10 unidades. Ó, vou repetir. Eu inicio o mês de maio com 3 unidades pela metade, e lanço um novo lote de 10 unidades no mês de maio. No final de maio, eu percebo que existem 8 unidades prontas, 8 unidades concluídas. Aí eu pergunto a vocês, eu iniciei maio com 3 unidades em processo que vieram de abril e ainda no mês de maio eu abri um novo lote com 10 unidades. Aí eu pergunto a vocês, no final de maio, eu vou lá para o chão da fábrica e percebo que existem 8 unidades prontas. Visualizem, gente, aí. 8 unidades acabadas. Aí eu pergunto, quantas unidades foram iniciadas em maio e concluídas no mês de maio? Quantas? 8? Ó, 8. Observem. Olha o que é que eu vou escrever aqui no chat. Ó, olha aqui no chat. Ó, vejam aí no chat. Maio, eu tenho um estoque. Ó, maio, eu tenho um estoque inicial de produtos em processo. Observem. De quantas unidades que eu falei? 3 unidades. Vezes quanto? 50%. Eu tenho uma produção iniciada em maio. Veja aí no chat, gente. Em maio, de quanto? Produção iniciada em maio, ó, de 10 unidades. Vejam aí, 10 unidades. E aí eu digo que a produção pronta em maio, ela é igual a 8 unidades. Eu quero que vocês me ajudem aí. Se vocês entenderem esse raciocínio aqui básico, vocês vão começar a entrar no assunto. Se não entenderem isso aí realmente não vão entrar no assunto. E isso está explicado lá nas questões, nas aulas do AVA. Me ajudem aí, gente. Olha só. Ó, pensem, tentem se situar no galpão de uma indústria. Você inicia o mês de maio com 3 unidades em processo. Unidades que foram iniciadas em abril, não foram concluídas em abril e vieram para maio. Você inicia o mês de maio com 3 unidades pela metade. Então, faltam concluir a metade, né? Os 50% dessas 3 unidades. E aí, ainda dentro do mês de maio, vocês iniciam novas 10 unidades. Vocês iniciam um novo lote de 10 unidades. E aí, no final de maio, vocês percebem o seguinte, que vocês têm 8 unidades prontas. Não é? 8 unidades prontas no mês de maio. Aí eu pergunto, quantas unidades... Olha a pergunta que eu faço aqui, ó. Quantas... A minha pergunta é essa, ó. Vou colocar aqui no chat. Quantas unidades foram iniciadas e concluídas em maio? Eu quero que vocês me ajudem aqui, em maio. Ó, quantas unidades? Foram 8? 5? Alguém está dizendo não. Ó, 6,5 não. Eu quero saber quantas unidades eu iniciei em maio. Ou seja, unidades
puras do mês de maio. Vocês concordam que dessas 8 unidades que foram concluídas em maio, 3 são 100% maio e 3... Não, desculpa. Dessas 8 unidades concluídas em maio, vocês concordam que 3 são híbridas? Porque é metade maio, metade abril. E as outras 5 são 100% maio, puramente maio? É isso. Porque, gente, ó, eu tenho que analisar o seguinte, ó. Quantas unidades foram iniciadas e concluídas em maio? Não foram 8. Não, porque dentro daquelas 8 estão o quê? As 5 que também... As 3 que também foram concluídas. Foram iniciadas em abril e vieram para maio. Mas você chega lá no chão da fábrica e diz, olha, a minha produção agora em maio foi essa daqui, 8 unidades. Aí o gerente de custo pergunta, mas eu quero saber o seguinte, quantas unidades foram iniciadas e concluídas em maio? Você vai dizer, não, foram 8. Não, de maneira alguma. Lá, implicitamente naquelas 8, você tem 3 híbridas. Por que híbridas? Porque absorveram custos de abril e custos de maio para serem 100% concluídas. E mais 5 puramente de maio. Ou seja, que foram iniciados e concluídos em maio. Vocês concordam, gente? Exatamente. Vocês têm que me dizer aí, vocês estão calados, me falem alguma coisa aí. Só a Berenice que diz alguma coisa. Eu quero que vocês falem alguma coisa, mesmo que errando, gente. Mas falem. Abra o microfone aí, discutam, façam alguma pergunta. Entendeu? É isso. Se não ficar claro isso pra gente, não faz sentido. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou abrir aqui uma janela. Vocês conseguem visualizar aqui? Ó, eu disse o seguinte. Abril. Ó, abril. Vê se vocês conseguem ler aí. Vocês conseguem fazer essa leitura. Abril. Em abril, eu tenho uma produção iniciada. Olha só, uma produção iniciada de 10 unidades. Por favor, alguém fala aí no microfone. Está conseguindo enxergar aí o que eu estou colocando? Sim? Tá, professor, dá para Ok. ouvir, dá para Olha ver. só, obrigado, Joia. Olha, produção iniciada em abril, 10 unidades. Dessas 10 unidades, eu posso dizer o seguinte, que houve uma produção pronta. Pronta é a mesma coisa que concluída. Ó, concluída, ou seja, concluída, acabada, acabada. E quantas? E 7 unidades. Se essas 7 unidades elas estão concluídas, acabadas, é porque o grau de acabamento foi de 100%. Aqui, ó, eu posso afirmar que o grau de acabamento, olha só, o grau de acabamento é igual a 100% dessas 7 unidades. 100%. 100% o grau de acabamento delas. 7 unidades. Produção pronta. 7 unidades. Só que é um detalhe. Eu iniciei 10. Se eu concluir 7, isso significa que eu tenho aqui uma produção, ó, uma produção ainda em processo. E quantas unidades? Alguém me ajuda aí? Quantas unidades? 3 unidades. 3 unidades. Se elas estão em processo, aí eu vou arbitrar aqui o grau de acabamento delas, vou dar um chute aqui, vai ser igual a quanto? A 50%. Isso é o mês de abril, 50%. Aí eu pergunto a vocês, qual é a produção equivalente de abril? Me ajudem, gente. A produção equivalente de abril. A produção equivalente, gente, ó, a produção equivalente vai ser sempre isso aqui, ó. Produção equivalente, ó. Produção equivalente. Eu vou somar o estoque inicial de produtos em processo, me ajudem, mais, vou mudar um pouco o que eu coloquei lá no slide. Vou colocar aqui a produção
iniciada e concluída no período, né, no período, que no caso é o mesmo período, mais estoque inicial, que é, isso aqui é mais, ó, mais o estoque final de produtos em processo. Isso aqui tem que ficar claro para vocês. Isso aqui tem que ficar claro. Vocês concordam que essas 3 unidades com grau de acabamento de 50% é o estoque final de produtos em processo? Vocês concordam aí, ó, que isso aqui é o estoque final de produtos em processo? Vai ser quem ele? Esse estoque final aqui. Ele vai ser igual a 3 unidades vezes 50%. Esse aqui, ó. Essa informação aqui, ó. Vocês concordam que o estoque inicial de produtos em processo do mês de abril é 0? Eu não estou vendo vocês no chat, que eu abri o Word aqui, não estou conseguindo ter esse controle. Como é que eu calculo a produção equivalente? Ó, eu iniciei o mês de abril com 10 unidades. Dessas 10 unidades, eu concluí 7 e 3 ficaram em processo. Vou repetir. Eu iniciei o mês de abril com 10 unidades, das quais 7 foram concluídas, acabadas, prontas, e transferidas para o estoque de produtos acabados. 100% sai da produção e leva para o estoque de produtos acabados, para serem naturalmente vendidas. Mas ficaram 3 em processo. Se ficaram 3 em processo, qual é o grau de acabamento delas? 50% cada uma. Então eu tenho aqui um estoque final de 3 unidades, com grau de acabamento de 50%. E uma produção pronta de quanto? De 7 unidades. É isso. Olha aí. Mas eu quero saber qual é a produção equivalente. Por quê, gente? Porque eu digo o seguinte, que aqui no mês de abril, ó, o CPP, raciocine comigo, material direto, mais mão de obra direta, mais custo direto de produção, ele foi igual a quanto? Vou dar um chute aqui, certo? Foi igual a 10 mil. Os 3 somados. Custa quanto esse CPP aqui? 10 mil. 10 mil. E aí eu quero saber o seguinte. Eu quero saber qual é a produção equivalente. Porque eu vou dividir 10 mil, eu quero um custo unitário. Eu vou dividir 10 mil por 7, por 10, por quanto? Então eu preciso saber qual é o custo unitário do mês de abril. Como é que eu calculo esse custo unitário? Eu preciso calcular a produção equivalente. Porque para calcular o custo unitário, eu preciso da produção equivalente. Então vejam, a produção equivalente já vai ser quem? Ó, o estoque inicial de produtos em processo do mês de abril não existe, porque a gente iniciou a produção em abril. Então, o estoque inicial, ele é de quanto? 0. 0 unidade. Né? E aí, o que é que eu vou fazer aqui? Ó, observem. Eu vou chegar aqui e vou fazer o seguinte. Eu quero calcular a produção iniciada e concluída no período. A produção iniciada e concluída no período. Aí eu pergunto, quantas unidades estão prontas? Quantas unidades? Qual é a produção iniciada e concluída no período aqui, gente? Fácil. Vou colocar aqui 7 unidades. Ó, 7 unidades. Vou colocar entre parênteses, porque eu vou chamar a atenção disso aqui em maio. 7 unidades. Mais quanto? Mais quanto aqui? Mais quanto aí, gente? O estoque final de produtos em processo. Quem vai ser o estoque final de produtos em processo? Eu terei 3 unidades vezes o quê? 50%. 50%. Quem vai ser a minha produção equivalente? Ela vai ser quanto aqui? A minha produção equivalente. Ora, eu terei quanto? 0, não vou somar 0, não. Eu vou colocar aqui o quê? 7 unidades, mais 3 vezes 50%. Alguém me diz aí quanto é isso? 3 vezes 50% corresponde a quanto? 1,5. 1,5, perfeito. 1,5. Então eu tenho aqui 7 mais 1,5. Então a minha produção equivalente vai ser de quanto? 8,5 unidades. Gente, as empresas trabalham muito isso. Acreditem.
principalmente aquelas que têm uma contabilidade de custos integrada. Eu vou passar um vídeo para vocês, eu ia passar uma atividade complementar, mas eu não vou passar uma atividade extra. Mas eu quero que vocês assistam esse vídeo, só para vocês entenderem como é que isso funciona na prática. Mas vejam, o e-mail. Aí eu quero calcular aqui, gente, ó, eu quero calcular aqui o custo unitário. O custo unitário. Para calcular o custo unitário, eu vou ter que pegar esse CPP, ó, CPP, e dividir pela quantidade. Pela quantidade. Vou pegar esse CPP e dividir pela quantidade. Mas qual vai ser a quantidade que eu vou dividir? Vou pegar aqui, ó, 10 mil, que é um valor, né? 10 mil, que é o custo do processo, e vou dividir, vou colocar aqui a barra, dividir por uma quantidade. Qual é a quantidade que eu vou dividir? 10 unidades, que foi a produção iniciada. Vocês acham que esses 10 mil foram consumidos por 10 unidades? 7, 8 unidades e meia? É essa a pergunta que eu faço. Ó, o que foi que consumiu 10 mil? Foram as 7 acabadas? Será que essas 3 aqui pela metade não consumiu nada de recurso? Consumiu, sim. Mas eu não posso considerar aqui como 3. Essas 3 aqui, elas equivalem a 1,5. A 1,5. Então eu vou pegar 10 mil e vou dividir pela produção equivalente, que é quanto? 1,5. 1,5. Desculpa, gente. 8,5 unidades. E aí eu vou ter um custo de quanto? Estou sem uma calculadora aqui. 10 mil dividido por 8,5. 10 mil dividido por 8,5. Se alguém tiver aí uma calculadora mais rápido, me digam. Dez mil dividido por 8,5. Eu tenho quanto? Vou encontrar aqui 1.176,47 por unidade. Esse é o custo unitário. 1.176,47 por unidade. Esse é o custo unitário. O que eu fiz? Peguei o custo de produção do período, 10 mil, né? 10 mil aqui, ó, esses 10 mil, e dividi pela produção equivalente, 8,5. Pela minha produção equivalente, 8,5. E aí o que é que vai acontecer? Olha só, o que é que vai acontecer? Eu não vou trabalhar valores. O que eu posso afirmar é que no final de abril, eu vou ter o quê? Essas 3 unidades pela metade, que serão chamadas de custo de transferência. Qual será o custo transferido para o mês de maio? Eu posso transferir o custo das 7 unidades para o mês de maio, para o processo de maio? Olha a minha pergunta. Eu posso transferir o custo dessas 7 unidades concluídas para o processo de maio? Não, não posso. Essas 7 unidades concluídas, elas irão para o estoque de produtos acabados. Eu vou transferir de abril para maio o custo das 3 unidades que estão em processo. Então, aqui no mês de maio, o que é que vai acontecer? Eu terei um estoque final de produtos em processo igual a quê? A 3 unidades vezes 50%, olha só, vezes quanto, gente? Vezes um custo de quanto? De 1.176,47. E aí eu calculo aqui o meu estoque final. Estoque final de produtos e processos. Esse estoque final aqui, ó, é o que a gente chama na contabilidade de custos. Esse estoque final aqui, ó, é o que a gente chama na contabilidade de custos de custo de transferência. Por que, Valdemir, custo de transferência? Porque eu vou ter que transferir o custo dessas 3 unidades para o mês de abril, porque elas não foram concluídas. Então, elas entram em abril já avaliadas a um custo de quanto? De 1,5 vezes 1.176,47. Isso daí vai corresponder a quanto, na verdade? Alguém me ajuda aí? Vezes, isso aí, vezes. Eu tenho quanto? 1.176,47. 1.764. 1.764 é alguma coisa, né? 764 e 7.
É 4,70. 774,70. 1.764. 764. Isso que escreveram. Pronto. 1.764,70 Perfeito, centavos. perfeito. Esse é o estoque final de produtos em processo de abril. E aí o que é que vai acontecer? Ó, olha a pergunta. Isso aqui é abril. Gente, visualizem isso aqui, ó. Visualizem essa informação aqui, porque ela é muito importante. Porque esses 1.764,70 é o chamado custo de transferência. Por que transferência? Porque eu vou transferir de abril para maio. Ah, Valdemir, e o custo dessas 7 unidades prontas? Não interessa. Se estão concluídas, saem do processo. Vão para o estoque de produtos acabados. Eu quero trabalhar aqui o processo. E no processo, eu tenho aqui 3 unidades que estão em andamento. Foram iniciadas em abril, mas não foram concluídas em abril. E, naturalmente, vão para maio. Então, o que é que vai acontecer? Vamos iniciar aqui maio, o mês de maio. Estou saindo de abril, ó, estou saindo aqui de abril, né? Abril, e agora eu vou trabalhar o mês de maio. O mês de maio aqui. O que é que vai acontecer em maio, gente? Em maio. Olha só, em maio, eu inicio maio aqui do seguinte jeito, da seguinte forma. Eu inicio maio o quê? Com um estoque inicial de produtos em processo igual a quanto? Alguém me ajuda? Eu inicio maio com um estoque inicial de produtos em processo? Ou não tem estoque inicial de produtos em processo em maio? Tem Tenho sim, sim. é o valor final do que ficou, é Exatamente. Esse estoque final 1.764,70. de abril será o estoque inicial de maio. Eu vou iniciar maio com 3 unidades, ó, 3 unidades, a um grau de acabamento de quanto? De 50%. Porque é o que falta, né? Faltam 50%. E eu vou ter que concluir agora em maio. Mas vejam, eu vou trabalhar a produção equivalente, não vou trabalhar valores, custos. Somente o cálculo físico da produção equivalente. Mas o que é que vai acontecer em maio? Eu já tenho 3 unidades. O critério de avaliação aqui que eu estou trabalhando é o PEPS. PEPS. Significa o PEPS. As primeiras unidades que entram no processo, na produção, são as primeiras que deverão ser concluídas. Não é assim que a gente trabalha o PEPS no comércio? As primeiras unidades estocadas são as primeiras que saem para venda. Aqui na produção, as primeiras unidades iniciadas no processo são as primeiras que devem ser naturalmente o quê? Elaboradas, produzidas. Então eu vou iniciar maio, né? Aí o mês de maio eu inicio com um estoque de 3 unidades em processo, mas ainda existe uma produção. Olha só, gente, uma produção iniciada de mais 10 unidades. 10 unidades em maio. Olha a confusão, ó. A confusão começa agora para alguns colegas. Porque eu iniciei em maio com 3 unidades pela metade, né? 3 unidades pela metade, e ainda dou início a um novo lote de mais 10 unidades. E aí, o que é que vai acontecer? Aí, olha só, aí digamos que a Berenice, ela não está lá na empresa no início de maio. E ela é uma gerente de custos. Ela tem a equipe dela trabalhando, não é? E ela não iniciou, ela não tem essa informação. Aí ela quer saber o seguinte: quantas unidades nós produzimos nesse mês? Quantas unidades nós produzimos nesse mês? Isso é uma pergunta. Não é? Isso é uma pergunta. A pergunta é, aí olha só. Aí a turma da produção informa o seguinte: olha, produção pronta. Produção pronta. Produção concluída no mês de. Produção pronta no mês de maio. Olha só, gente, no mês de maio. Quantas? Vou colocar aqui 8 unidades. 8 unidades. Aí eu quero saber o seguinte: a minha pergunta é essa. Quantas unidades foram iniciadas em maio e concluídas em maio? Vocês concordam, gente, que quando eu chego para o gerente de custos, para o analista de custos, para o contador de custos, e informo, olha, no mês de maio temos 8 unidades
prontas, concluídas. Vocês concordam que aqui, dentro dessas 8 unidades, aqui, ó, dentro dessas 8 unidades, estão essas 3? 6,5 foi a de maio, né? Oi? 6,5 foi de maio. 6 unidades e meia foi de maio, né? Não, Não? não vai ser. Não, não. 5. 5. 5? Porque olha só o seguinte, Ah, porque observe. as 3, né? É pronta, porque são unidades prontas. Eu estou falando aqui unidades prontas. Se essas unidades estão prontas, elas estão 100% acabadas. Aí eu pergunto a você, se você vai para uma empresa e o cara chega e diz, olha, nesse mês estão prontas 8 unidades. Aí você pergunta, 8 unidades é? Então quer dizer que vocês iniciaram esse mês 10 unidades e concluíram 8? 8 unidades? Não, de maneira alguma. Você pode dizer o seguinte, que dessas 10 unidades aqui, ó, dessas 10 unidades aqui, olha, você iniciou 10 unidades, porém, você já tinha no processo 3 que vinham em andamento. Aí eu pergunto, quantas unidades, a minha pergunta é essa, ó, a minha pergunta é essa, unidades iniciadas e concluídas em maio? Essa é a minha pergunta, que eu quero que vocês me respondam. Unidades iniciadas e concluídas em maio. Essa é a minha pergunta. Raciocine comigo aqui, gente. A minha pergunta é essa. É o que eu destaquei aqui em amarelo. Quantas unidades iniciadas e concluídas em maio? Posso falar que foram 8? Essas 8 foram iniciadas em maio. E essas 3, será que elas não foram concluídas? Será que antes de iniciar essas 10 unidades, eu não concluí essas daqui não? Olha o processo, o critério. Primeiras que entram no processo são as primeiras que saem, que são produzidas. Ora, então, é claro, eu iniciei um novo lote aqui de 10 unidades em maio. Mas a prioridade é concluir o quê? As 3 que vieram de abril. Vou repetir. Aqui em maio, eu iniciei um novo lote de 10 unidades. Mas eu sei que eu vou começar essa produção de 10 unidades em maio. Mas eu tenho que concluir as unidades que vieram de abril. Aí, no final do mês, lá no meu relatório, eu vejo que foram concluídas 8 unidades. Mas eu quero saber, mas quantas eu iniciei agora em maio e concluí em maio? Quantas? Gente, é muito simples. Essa conta aqui, ó. Eu simplesmente vou abreviar aqui. Eu posso dizer o seguinte aqui, ó. Eu vou ter 8 unidades menos 3 unidades, que vai corresponder a quanto? A 5 unidades. Ou seja, iniciadas e concluídas em maio foram 5. Então eu posso dizer o seguinte, que aqui dentro dessas 3 unidades, nós temos 3 unidades, dentro das 8, nós temos 3 unidades híbridas. Por que híbridas? Porque o custo dessas 3 unidades é considerado híbrido, porque elas consumiram 50% do custo de maio e para serem concluídas vão consumir a outra parte no custo... Não, desculpa. Essas 3 unidades são híbridas porque elas consumiram 50% do custo de abril, né, necessário no mês de abril, e para serem concluídas vão consumir 50% do custo necessário no mês de maio. Por isso que elas são híbridas, porque começaram em abril e foram terminadas, concluídas em maio. Agora, essas 5 unidades que nós calculamos aqui, elas são puras, 100% maio. Então, aqui dentro dessas 8 unidades, aqui, ó, dentro dessas 8 unidades, estão essas 3. Estão essas 3. Então, para eu saber quantas unidades foram iniciadas e concluídas em maio, eu tenho que fazer esse cálculo. Eu tenho que pegar as 8 e subtrair as 3 que vieram de maio, para eu saber quantas eu comecei e concluí em maio. Tá claro, gente, isso? Isso é importante. Mas aí, olha, eu pergunto, e como calcular a produção equivalente do mês de maio? Eu pego essa mesma fórmula aqui, que vocês têm lá no material, na videoaula, eu pego essa mesma fórmula aqui, ó, coloco aqui, e vou calcular a produção equivalente de maio. Eu posso informar aqui o seguinte, que no mês de maio,
eu digo que o meu custo de produção foi de quanto aqui? Eu vou colocar aqui, ó, o meu custo de produção ele foi de quanto? Vou dar um chute aqui. Eu vou dizer que foi de 12 mil. 12 mil, meu custo de produção, não é? Eu preciso desse valor. Aí, mas eu quero saber qual é a produção equivalente em maio. Como é que eu calculo? Alguém me ajuda aí? Alguém me ajuda? Faça esse cálculo aí, gente. Por favor. Alguém me fala aí antes de eu calcular. Eu quero que vocês calculem para mim aí. Eu dou 1 minuto para vocês fazerem esse cálculo. Estoque inicial de produtos em processo em maio. 3 unidades a um grau de acabamento de 50%. Mais a produção iniciada e concluída no período, maio. Já calculei aí. E o estoque final? Eu não defini para vocês aqui o estoque final. Qual é o estoque final de maio? Eu não calculei, eu não mostrei, mas vocês acham que ficaram quantas unidades em estoque no mês de maio? Quantas unidades ficaram estocadas? Em processo. Em processo no mês de maio. Quantas unidades foram estocadas? 5? Não. Não? Essas 5 aqui, ó, foram unidades iniciadas e concluídas. Elas vão para o estoque de produtos acabados. Eu quero saber em Não foram processo. 10 iniciadas? Foi? Como? Foram. Foram iniciadas 10. Certo. Foram iniciadas 10. Quantas foram concluídas dessas 10? Dessas 10 foram concluídas quantas? 5. 5. Então ficam quantas em processo? Você falou quantas? 5. 5, perfeito. 5 unidades, eu não ouvi bem. 5 unidades. A que grau de acabamento? A que grau de acabamento? Eu tenho que especificar um grau de acabamento para vocês. 50, né? Não, vou mudar aqui. Vou colocar 40%. 5 vezes 40% vai corresponder a quanto? A 2 unidades. O grau de acabamento vai ser um pouco menor. 2 unidades. A questão tem que especificar para vocês esse grau de acabamento. Então, quem vai ser a produção equivalente? Eu tenho aqui o estoque inicial de produtos em processo. Quantas unidades? 3 unidades vezes 50%. Isso aqui é o meu estoque inicial de produtos em processo. Certo? Ó, tá aqui, ó. 3 unidades vezes 50%. É o estoque inicial de produtos em processo. Qual é outra informação que eu vou buscar aqui agora? É a produção iniciada e concluída no período. Onde é que está essa informação? Eu calculei aqui. Ó, a segunda informação. Eu calculei aqui. Né? A segunda informação. Como é que a gente faz? Eu chego aqui, ó. Produção iniciada e concluída no período. O que é que eu faço? Eu coloco a quantidade pronta, 8, e vou subtrair o que, gente? As 3 que estão lá implícitas. As 3 unidades, que já foram concluídas, naturalmente. 8 menos 3. Vocês acham que eu iniciei e concluí 8 no mesmo período? Não. Dentro dessas 8 aí, prontas, né, eu tenho as 3 que vieram de abril. Mais o que aqui? Alguém me ajuda aí? Mais o que aqui? Vou somar o quê? O que é que eu vou somar agora? As duas, né? 5 vezes 40. Isso, eu tenho que colocar aqui 5 unidades vezes 40%. 5 unidades vezes 40%. Com isso, eu calculo a minha produção equivalente. Ó, quem vai ser a produção equivalente? 3 unidades vezes 50%, eu tenho quanto aqui? 1,5 unidades. É isso? Me ajude aí, por favor. Mais a produção iniciada e concluída no período, dentro do mesmo mês. Quanto aí, gente? 8 menos 3, 5. 5 unidades. Mais 5 duas. unidades. Mais quanto? Duas. 5 unidades vezes 40%, exatamente. 2 unidades. Com isso, eu posso afirmar que... Vou colocar isso aqui. Eu posso afirmar que a produção equivalente vai ser igual a quanto? 8,5. Isso, Foi perfeitamente. coincidência? Foi Foi coincidência? 8,5. Qual a coincidência? A de cima não ficou 8,5 também? Eu estou enganada. Qual que ficou No 8,5? mês de abril. Ah, foi coincidência. Coincidência, sim. Ah, Coincidência. Vamos quebrar essa coincidência. Certo? Vamos quebrar essa coincidência e colocar aqui 60%. 5 vezes 60% dá quanto?
3. Eu chego aqui, coloco quanto? 3. 1,5, 5, 6,5. Dá quanto aqui? 9,5, né? 9,5. Pronto, para quebrar a coincidência. 9,5. Essa é a produção equivalente. Como é que a gente aprende isso? Praticando. Eu vou disponibilizar essa aula para vocês daqui a pouco. Quando o Google disponibilizar para mim, eu jogo para vocês. 9,5. Se bem que isso está bem mais explicado lá nos vídeos. 9,5 aí. 9 unidades e meia. Qual vai ser o custo unitário? Como é que eu calculo esse custo unitário? Essa é a pergunta. Como é que a gente calcula esse custo unitário? Faço o seguinte aqui. Eu vou aqui para o mês, né? O custo unitário, ele vai ser quem? CPP, né? Dividido por quem? CPP dividido pela produção equivalente. Esse vai ser o meu custo unitário. O custo unitário. Esse tipo de questão, quando cai no exame de suficiência, e cai bastante, geralmente o pessoal pega esses 12 mil aqui, ó, e dividem ou por 10 ou por 8. A turma geralmente no exame de suficiência faz isso. Pega esses 12 mil e divide ou por 8 unidades acabadas, com a produção acabada, 8. Então são 8. Ou então, divide por 10. Nem 10, nem 8. Na verdade é o quê? 9,5. Eu vou fazer aqui o seguinte. Vou pegar esse custo unitário aqui, ó, a gente simplesmente vai dividir 12 mil. Não se preocupem não, que eu vou adiantar um pouquinho o horário de vocês lá da atividade no AVA, viu? 12 mil por quanto? 12 mil. E aí, por quanto, gente? 9,5. E aí eu encontro o custo unitário. Esse é o raciocínio. Então, procure entender o cálculo da produção equivalente. Se vocês entenderem, olha, e observem bem, a produção equivalente, ela pode ser por produto ou por elemento do custo. Ela pode vir por matéria-prima, por mão de obra e por custo indireto, ou pelo produto. Um produto ele pode estar em processo e receber 100% de material, 80% de mão de obra e 20% de custo indireto. Ele também pode receber 70% de material, 90% de mão de obra e 30% de custo indireto. Então, esse mesmo raciocínio aqui, vocês calculam também por elemento do custo. Tem uma questão lá que eu especifico isso, eu detalho isso. Entendeu, gente? Então é isso. Vocês devem ter colocado algumas informações aqui. Deixa eu voltar aqui. Então é justamente isso que eu queria colocar para vocês. Olha, a situação aqui. Nós temos aqui o cálculo da produção equivalente. Eu coloquei aqui produção acabada, mas na verdade é produção iniciada e acabada. Deixa eu ver se eu melhoro isso aqui. Vou tentar melhorar isso aqui agora. Na verdade, aqui, quando eu disponibilizar isso para vocês, eu vou corrigir. Aqui é a produção iniciada e acabada. Olha só, eu tenho aqui unidades iniciadas em períodos anteriores e concluídas no atual. Quantas unidades? As unidades 1 e 2. Elas iniciam o período pela metade, 1 e 2. Aqui, 2 veículos com um grau de acabamento de 50%. E aqui no item 2 eu tenho as unidades iniciadas e concluídas dentro do mesmo período. Quais foram elas? 3 e 4. Aí quando você vai olhar aqui, gente, você tem 4 unidades prontas. 4 unidades prontas. Quais são as 4 unidades prontas? 1 e 2, que vieram do mês anterior. 3 e 4, que foram iniciadas e concluídas dentro do mesmo período. Então essas 4 aqui, elas serão naturalmente transferidas para o estoque de produtos acabados. 1 e 2, que vieram do mês anterior, e 3 e 4, que foram iniciadas e concluídas dentro do mês. Mas você tem aqui uma produção pronta de quantas unidades, gente, aqui? Uma produção pronta de 4 unidades. 4 unidades. Mas eu posso considerar 4 unidades como unidades iniciadas e concluídas dentro do mesmo período? Não. Eu tenho que subtrair 4 menos 2. E
unidades iniciadas no período atual e encerradas em períodos subsequentes. A unidade 5. A unidade 5. A minha pergunta é a seguinte aqui para vocês. Quero ver se vocês me ajudam. Quantas unidades foram iniciadas no período atual? Quantas unidades foram iniciadas no período atual? Os dois vieram do período anterior. E quais foram as unidades iniciadas no período atual? 3. Quais são elas? A 3, a 4 e a 5. Perfeito. 3, 4 e 5. Então foram iniciadas 3. As 3 foram concluídas? Não. Somente 2. Porque uma ficou em processo, não é isso? Ele iniciou no período atual as unidades 3, 4 e 5. Entretanto, somente a 3 e 4 foram concluídas, prontas. A 5 ficou em processo, como estoque final de produtos em processo. Olha ela aqui, ó. Ele iniciou o mês atual, o período atual, ele iniciou as unidades 3, 4 e 5. Contudo, somente 3 e 4 foram concluídas, porque a 5 ficou em processo. Aí por isso que a gente tem aqui um estoque final de produtos em processo de uma unidade pela metade. E aí a gente vai calcular a produção equivalente, e mais uma vez, só eu vou retificar isso aqui. Mas olha só, eu tenho o estoque inicial de produtos em processo, mais a produção iniciada e acabada no período. Quantas? 2 unidades, 4 menos 2. E o estoque final de produtos em processo, 1 unidade vezes 50%. E aí eu faço o cálculo da produção equivalente aqui. Uma unidade, que é o equivalente das 2 unidades em processo no início do período, 2 vezes 50%, mais 2 unidades, que é a produção iniciada e concluída dentro do mesmo período. Isso aqui eu não coloquei a redação completa. Eu coloco 4, porque eu visualizo 4 aqui, ó. Eu visualizo 4. Mas eu sei que dessas 4, apenas 2 foram iniciadas e concluídas dentro do mesmo período. Essas outras 2 vieram do período anterior. Do período anterior. Aí eu tenho que subtrair 4 menos 2. 4 menos 2. Aí ficam 2, né? 4 menos 2, ficam 2. E o estoque final de produtos em processo, uma unidade pela metade. E aí eu calculo a produção equivalente, 3,5. Tentem entender isso, gente. Eu oriento a vocês o seguinte. Antes de responderem as questões da atividade online, assistam aos vídeos das 3 ou 4 questões lá respondidas e levem para o caderno. E tentem entender. Feito isso, vocês vão pegar questões bem mais fáceis do que a questão no caderno. Mas não adianta ir para uma atividade dessa, para um questionário desse, sem ter essa base aqui, ou não ter assistido aos vídeos. Aí complica, viu? Complica. Então, essa atividade online é uma oportunidade que vocês têm de exercitar a prova que vocês farão na próxima quinta pela manhã, a segunda B, que é o complemento, né? Essa atividade online, ela vale 40%. Essa é a outra. Então, é isso que eu digo para vocês. Aprendam a calcular essa produção equivalente. A produção equivalente é a chave. O restante é teoria. É teoria. Tem algumas questões teóricas. Mas aí é a chave para vocês compreenderem o assunto. Entendeu? Então, as empresas que trabalham com as duas formas híbridas, as indústrias automobilísticas, produzem o carro de forma contínua até certo ponto e a partir daí por ordem, segundo as especificações de acabamento com acessórios. Geralmente são pedidos feitos pelo governo ou por alguns órgãos, né? Mas é isso. Aí tem aqui mais conceito. Qual é o tratamento contábil na produção por ordem e produção por contínua? Eu já especifiquei isso lá no ambiente. Aqui temos a questão da produção por ordem, que a gente sempre abre um OP para cada departamento, e essa OP ela transita de um departamento para o outro, né? E a OP, naturalmente, que ela vai absorver tanto material, quanto mão de obra, quanto custo indireto. Isso eu já coloquei para vocês aqui. Também já expliquei esse slide. E aqui é uma observação que eu faço para vocês, e eu até recomendo que vocês vejam lá no vídeo. Eu coloco isso aqui. Características dos sistemas de acumulação de custos. Olha, o produto fabricado ou serviço desenvolvido nas empresas que trabalham por ordem, trabalham por encomenda,
o produto ele é heterogêneo. Mas por que heterogêneo? Porque quem vai definir a dinâmica, o tamanho, o acabamento, a cor, as especificidades é o cliente. E cada cliente tem seu gosto, tem a sua vontade, não é? Tem o seu gosto. Já na produção por processo, não. Os produtos geralmente são padronizados, uniformes, homogêneos, iguais. O processo de produção, nas empresas que trabalham por ordem, ele é intermitente. Como assim, Valdemir, intermitente? Porque para. Quando você encerra a encomenda, você encerra o serviço, o fluxo de produção para. Você fecha a ordem de produção, ordem de serviço, e acaba o processo. A empresa só começa a produzir, a desenvolver sua atividade se houver uma outra encomenda. Se não houver, para tudo. Já na produção por processo, o fluxo é contínuo, ininterrupto. A empresa não para de produzir. E sempre ao final de cada período vão existir produtos em processo e produtos acabados. Sempre. No final e no início do período. Diante dessas características, a gente observa o seguinte, que o volume de produção, a quantidade produzida nas empresas que trabalham por ordem de encomenda, o volume, a quantidade, geralmente é menor, é pequena. Eu falo a quantidade, mas o tamanho pode ser enorme. Né? Pode ser enorme. Já nas empresas que trabalham por processo, o volume, a quantidade demandada, produzida, é maior. Né? Até porque o produto segue uma forma, segue um padrão, e aí a produção é em série. O destino da produção por ordem, as empresas que trabalham por ordem, geralmente é um cliente específico que solicitou aquele serviço ou aquele produto. Ou estoque. Né? Algumas indústrias automobilísticas produzem uma pequena parcela de seus veículos para atender a clientes, para atender a governos. Eu cito governo porque geralmente são eles que demandam as compras de ambulância, de viaturas policiais e de outros carros adaptados com equipamentos especiais. E essas empresas, às vezes, produzem uma pequena parcela, 2%, 3% de sua produção, para deixar lá no estoque esperando uma futura licitação, uma futura compra do governo. Né? Por isso que é um cliente específico ou estoque. Já na produção por processo, a demanda é para o estoque. O controle da produção por ordem é por ordem. Ordem de serviço, ordem de produção. Já na produção por processo, é por processo, por conta. Né? A acumulação dos custos da ordem de produção, no sistema de acumulação de custos por ordem, é por ficha de custos. Já nas empresas que trabalham por processo, é por mapa de controle, por centro de custos. A apuração do custo total da produção é encerrado quando se encerra a ordem, seja do produto ou do serviço. Encerrou o produto, encerrou o serviço encomendado, encerra a ordem, fecha a ordem de produção, a ficha, e naturalmente calcula o custo total daquela ordem. Se aquela ordem corresponder a 10 unidades produzidas, pega o custo total da ordem e divide pelas 10 unidades produzidas, para atender a um cliente. Aí você tem um custo unitário. Já na produção por processo, sempre no final do período, a gente apura o custo da produção por processo e o custo da produção acabada. Cálculo do estoque em processo, os custos são acumulados nas ordens. Já nas empresas que trabalham por processo, é o cálculo das unidades equivalentes. Aí eu pergunto, o mecanismo, o artifício da produção equivalente é utilizado em qual sistema de acumulação de custos? Por ordem ou por processo? Por processo. Né? Por processo. Porque a busca da produção equivalente é justamente fazer com que você tenha um valor aproximado do custo de uma unidade produzida. Então, se você tem 10 unidades em processo, e essas 10 unidades, cada uma tem um grau de acabamento de 30%, então você pode informar que essas 10 unidades, com um grau de acabamento de 30%, equivalem a 3 unidades. E aí eu posso dividir por 3 unidades. Então, a ideia da produção equivalente é justamente isso. Quando você tem unidades acabadas e unidades em processo, você fazer com que haja uma conversão e você tenha uma unidade homogênea. Né? O cálculo do custo unitário na produção por ordem, a gente divide o custo da ordem pelas unidades produzidas. Já no custo por processo, a gente pega o custo do processo
e divide pela produção equivalente. E aí, na produção por ordem, a gente tem a geração de diferentes produtos, um único produto na ordem, e no processo, um ou mais produtos no mesmo processo. E os tipos de empresas que trabalham esses sistemas. A produção por ordem, como geralmente os pedidos são especiais, para atender a um cliente específico, aí você tem as indústrias pesadas, fabricantes de equipamentos especiais, as indústrias de móveis, as marcenarias, né? A construção civil, os escritórios de planejamento, os escritórios de auditoria, gente. Os escritórios de auditoria trabalham por ordem. Eles só fazem auditoria quando há uma solicitação específica, exceto se houver um contrato, né? Um contrato para uma auditoria de rotina. Mas, geralmente, se de auditoria é por ordem de encomenda, ordem de serviço. Os serviços de consultoria, não é? De consultoria, não é de assessoria, é consultoria. Serviço de engenharia, que trabalha muito em cima de projeto. Já a produção por processo, eu coloquei alguns exemplos aí. Mas o ideal não é decorar esses exemplos, é vocês entenderem que o que diferencia o custeio por ordem do custeio por processo é a forma pela qual a empresa trabalha, desenvolve as suas atividades. E aí você se situa. Vocês vão encontrar vários exemplos nas questões. Telefonia. Telefonia por processo, energia é por processo, não é? Indústria automobilística, indústria de alimentos. Porém, existem outros tipos de demanda que somente acontecem quando há uma ordem, um pedido específico. Então, aí é tentar entender, não é? Compreender, não é decorar, é você se situar no problema. E aqui eu coloquei as referências para vocês, que eu naturalmente extraí para poder desenvolver esse material, mas eu recomendo que vocês leiam o material que eu coloquei lá, para vocês assistam, mais uma vez eu repito, aos vídeos das questões, que eu acho que vai ajudar bastante. A ideia é que vocês resolvam, assistam aos vídeos e anotem no caderno aquilo ali, porque são questões do livro. Anotem no caderno, porque daquelas questões ali derivam várias questões, mais fáceis ou do mesmo nível. Mas eu diria que as questões do livro, elas estão no nível um pouco mais avançado do que as questões da atividade online. Ou no mesmo nível do livro, ou no nível mais inferior. Mas as questões do livro são boas. Essas questões do livro do Eliseu Martins, elas são antigas, já vêm bem trabalhadas e que, naturalmente, contribuíram para que surgissem novos exercícios envolvendo custeio por processo em outras literaturas, outros livros, outras fontes de estudo. Certo, gente? Então, é isso.